Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nós vamos assistir novamente mais um vídeo do Luiz Barsi. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a ação do Banco do Brasil e mais ensinamentos. Bora pro vídeo. Eu acho o seguinte, eu não sou favorável a, a utilizarmos o quinto poder, tá certo? O quinto poder é a arma, tá certo? O primeiro poder é o executivo, o segundo é o legislativo, o terceiro é o judiciário, o quarto é o poder econômico e o quinto é a bala, tá entendendo? Não sou. Mas a maioria dos países que tiveram que recorrer à bala, eles acabaram modificando. Eu perguntaria a você o seguinte: eu sou um democrata, porque acho que o melhor sistema de governo que tem ainda é a democracia. Ideia? Mas eu não posso deixar de admitir o seguinte: esse país viveu momentos muito, muito assim tranquilos de prosperidade, de crescimento, quando houve uma intervenção militar. Está entendendo? Eu não sou favorável à intervenção militar, mas é uma realidade. Então, eu não sei se talvez a gente tivesse que exercitar uma autoridade mais consistente, tá entendendo? Sem ser militar, entendeu? Porque o cidadão pode ser ele pode ter autoridade sem ser militar, tá entendendo? Sim. É isso aí. Então eu acho que falta esta autoridade, né? Eu Falta uh, pulso, né? pulso, autoridade. Então, quando o Bolsonaro foi eleito, eu imaginei o seguinte: eu falei, bom, eu acho que o Bolsonaro vai ser um camarada que vai tentar consertar esse país através do quê? Através de autoridade, tá entendendo? Mas, lamentavelmente, eu me equivoquei. Eu estava muito errado e estou errado, né? Eu acho que ele deve ter uma intenção muito boa, mas provavelmente ele não tem a autoridade que eu interpretei que ele devesse ter, tá entendendo? Eu vou te dar um exemplo prático. É, eu fui e sou ainda acionista de uma empresa chamada Eternit. Essa empresa chamada Eternit, ela tem uma mina de amianto. Então, um dos principais concorrentes da Eternit, que se chama Brasilite, eu vou dar nome aos bois, porque senão a gente não consegue falar uma coisa certa. Eles tiveram sempre o interesse em banir o amianto. Por quê? Porque a França, eles utilizavam também o amianto, mas a França baniu o amianto. O amianto ele tem vários tipos de amianto. Na França existe um amianto chamado anfibólio, que é um amianto escuro e tem um grau de cancerigenidade muito grande. E aqui nós temos um amianto chamado crisotila, que é que nem um tal, tá entendendo? Então, nós utilizávamos isso para fazer telha. Fazíamos telha, a telha nunca foi cancerígeno, como se fala, até fazia caixa d'água. A caixa d'água de amianto é melhor do que a caixa d'água de plástico, tá certo? Porque ela conserva, ela não transmite poros, enfim. Então, o que aconteceu? Os grupos, eles se uniram, né, principalmente no interesse econômico, em desenvolver uma tese de que o amianto ele gera o câncer. O amianto gera câncer, gera câncer, gera câncer. Foi elaborado duas audiências públicas do Superior Tribunal Federal, e o ministro Marco Aurélio, que viu as duas sessões, depois de ouvir centenas de médicos e pessoas, enfim, ele chegou na conclusão que o amianto não é cancerígeno no grau que eles. Então ele disse o seguinte: ele falou, bom, nós não temos que banir o amianto, porque o amianto ele é um mal necessário, tá certo? Mas um dos ministros, mesmo estando convencido de que ele não tinha o mal necessário, falou, não, eu vou votar pelo banimento. Interessante. Bom, de qualquer maneira, aí o que aconteceu? Uma das ministras, o que ela fez? Ela baniu o amianto, mesmo não podendo banir o amianto com uma lei federal, ela criou uma lei estadual. Eu interpretei o seguinte: bom, na hora que o presidente assumir, ele vai fazer o seguinte: bom, eu quero saber se é verdade que o amianto é ou não cancerígeno. Vai lá na mina, vê, porque o que aconteceu acabou com uma cidade inteira, não é isso?
A cidade vivia da mina, hoje parou. Então eu ia fazer o seguinte, eu ia falar, bom, eu vou lá na mina ver se realmente ele é cancerígeno. Não é? Então ela vai funcionar. Mas acontece que o Superior Tribunal falou. Bom, o Superior Tribunal falou, mas eu estou falando que pode funcionar porque eu ponho um exército aqui e o exército vai fazer funcionar. Então isso é autoridade, na minha opinião. Tem? Então falta isso. Falta isso. Mas indo no caso do amianto, os Estados Unidos também baniu, porque eu vejo nos programas de construção americanos, nesses canais a cabo, e eles todos chamam uma equipe, quando tem amianto, chamam uma equipe com máscaras, roupas especiais, etc., para tirar o amianto das casas. Mas no amianto pode, nos Estados Unidos você pode usar o amianto. Pode usar o amianto crisotina, você pode usar. Você sabe como o americano descobriu que o amianto para determinadas coisas ele é importante? Por exemplo, o amianto foi banido lá totalmente. Então, um belo dia, começaram a acontecer tantos desastres com caminhões pesados, e o americano não é como o brasileiro, ele vai a fundo na pesquisa. E ele chegou na conclusão que a lona de freio tinha que ser de amianto, não pode ser de produto de petróleo. Por quê? Porque o produto de petróleo ele esquenta e vidra, e vidrando ele não para. Então pode usar o amianto para pôr lona de caminhão. Aqui, talvez, esses grandes desastres que acontecem com os caminhões, seja por causa disso, porque você não pode usar o amianto na lona de freio. Você entende? Então, tem coisas que precisa pesquisar, precisa analisar, precisa... Né? Há pouco tempo atrás, eu não sei se você costuma ver corrida de Fórmula 1, há pouco tempo atrás, o cidadão que teve um acidente e ele saiu em chamas de dentro do carro. Ele tinha uma roupa de amianto. Se ele não tivesse a roupa de amianto, ele teria morrido. Então, não sei se você é dona de casa ou não. Se você pegar uma luva de amianto, você vai queimar sua mão. Está entendendo? E a luva de amianto, ela não gera câncer, tá entendendo? Então, são essas coisas que faltam no nosso país. Faltam colocar as coisas nos seus devidos lugares. E como se diz na gíria, é o seguinte, saber colocar os pingos nos is. Nos is. Eu te dei um exemplo daquilo que eu interpreto ser autoridade. Tá entendendo? É isso aí. Então está longe de dar certo esse país, né? Está longe de dar certo por enquanto. Essa que é a verdade, Leda. Mas será que... Você pode concordar comigo, mas é a minha opinião, você entende? E a sua filha que dá cursos de formação, de treinamento digital, é ela ou você? É ela que faz isso. Na verdade, ela criou uma estrutura educacional. Ela procura fazer aquilo que o governo devia fazer e não faz. É educar o indivíduo para investir na geração de riqueza. É o que ela faz, que é o que eu faço. Tá certo? Você faz a nível pessoal e ela desenvolveu uma ferramenta. Porque ela é nova, ela tem mais garra. Eu já estou com 83 anos, então a idade, né? A idade faz com que a gente não tenha a mesma garra, né? Mas você continua comprando ações? Continuo. Todo dia? Não, todo dia não. Sempre que veja uma diferença que eu costumo dizer, e eu acho isso daí uma definição importante. A definição universal de mercado de valores, mercado de ações, é que mercado de ações é um mercado de risco. Tá entendendo? Eu concordo com isso. Tá entendendo? Mercado de ações, no mundo inteiro, praticamente é um mercado de risco. Só que no nosso país, a definição é diferente. Nós não somos um mercado de risco, nós somos um mercado de oportunidades. Por quê? Você sabe definir o risco em ações? Como é que você define o risco em ações? O risco em ações você define da seguinte maneira. Todos nós temos, somos dotados de bens, valores, direitos e obrigações, não é isso? A empresa está dotada de bens, valores, direitos e obrigações. Só que como a empresa tem um capital representado por ações, você divide toda essa estrutura de capital pela quantidade de ações e você tem um negócio chamado valor patrimonial da ação, certo? Então, se você tem um valor patrimonial de uma ação que vale 1 e você paga 10,
você assumir um risco 9 vezes superior ao que ela efetivamente vale. É isso. Mas quando você tem uma ação que vale 1 e você paga 50 centavos, você não tem risco. Está entendendo? Sim. Exemplo prático, o Banco do Brasil, por exemplo. O valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil é R$ 50,20. Sabe quanto ela custa? 30. Você tem risco em comprar ações do Banco do Brasil? Não. É muito menos arriscado comprar Banco do Brasil do que você colocar o dinheiro na mão do banqueiro. Entendeu? Aplicar na poupança. Entende? Então, esta cultura que falta para o cidadão brasileiro. E esta cultura é uma cultura que o banco não quer. O banco não quer. Não incentiva. O banco te aterroriza, ele fala, você vai comprar ações, você vai perder, você está louco, você vai virar pó, enfim. Não é nada disso, mas ele faz para você direcionar o dinheiro para ele, tá entendendo? Então você tem que ter o quê? Não é assim, vamos supor, você saber se vai gastar mais ou não. Você tem que ter cultura de investimento para saber o que ele está falando, ele está te ludibriando. Você tem que ter essa cultura. E vou dizer uma coisa... Você tem que construir o conhecimento. Exatamente. Sem o conhecimento, você não faz nada. Não faz nada. Agora, quando você não tem o conhecimento, você assimila o conhecimento com terceiros. Aí você se aconselha com terceiros. Essa que é a realidade. Né? Olha, eu briguei tanto para que nós fôssemos um país que tivesse um universo de investidores individuais capaz de proporcionar que nós nos aproximássemos da forma americana de ser, né? Olha, de vez em quando eu digo, é por isso que os Estados Unidos é o que é e nós somos o que somos. Lamentável, mas é a grande verdade. Lamentavelmente. Mas é a grande verdade, não é isso? Então, você vai fazer algumas reflexões disso que eu falei e você vai chegar numa conclusão... Vou fazer muitas. Triste, tá certo? Mas não é por isso triste. Que você tem que ficar triste, tá certo? Você tem que ficar alegre, como você está sorrindo sempre, porque senão apaga essa sua simpatia, né? A gente tem que ser simpático, tá? Né? E passar por cima de tudo isso, né? Tá bom? E não pode perder a esperança. A esperança, conforme diz o ditado, né? Ela deve ser sempre a última que padece, que morre, né? Certo. Então, Leida, Muito digo, obrigada. Qualquer um pode chegar onde eu cheguei. Você e qualquer um. Basta seguir os mesmos passos. Vamos lá então, vamos comentar aí esse vídeo do Barsi, um vídeo com bastante reflexão e a gente vai chegar a algumas conclusões. A primeira coisa aqui que o Barsi falou sobre democracia e sobre a intervenção militar. Isso daqui é de cunho político, eu não vou me aprofundar muito sobre Bolsonaro, sobre militarismo, mas fica a reflexão, né, que mesmo com democracia ou intervenção militar, o seu futuro depende de você, tá? Então faça aí a sua parte e tudo mais pode mudar. O Barsi até comentou que ele achou que o Bolsonaro iria melhorar o Brasil, ele falou consertar o Brasil, melhorar o Brasil, né, por causa que ele tem aí um viés de militarismo, mas não deu certo, tá? O Bolsonaro tá fazendo a política dele, mas não deu certo. O que mais que o Barsi falou? O Barsi falou que é acionista de Eternit. E teve lá o problema com amianto. O amianto foi banido. Então, amianto foi banido. O que aconteceu com a empresa? Será que ela faliu? Nós vamos ver as ações de Eternit para ver aí se foi banido, se não foi. Vamos ver aqui. Bom, aqui você está vendo as ações de Eternit e dá para ver que sofreu bastante. A ação custava R$ 32,00, hoje aqui custando R$ 11,00, desvalorização de 59%. Então, o que a gente tira de ensinamento aqui?
que a ação se desvalorizou, né? Teve essa guerra de cunho de amianto, mas essa desvalorização aconteceu nesse período e a ação começou a cair daqui para cá. Tá? A ação começou a cair aqui. E aí, meu nobre amigo, a gente começa a puxar aqui essas informações de cunho importante também de Eternit. O Barsi é investidor de Eternit, olha só. Dividend Yield, vamos ver aqui para baixo. O ROI tá legal. O ROI 41, Dividend Yield. PVP. VPA 9,80. Então 9,80 é o VPA, valor patrimonial da ação. 9,80 e a ação custando 11. Depois a gente vai ver o valor patrimonial de Banco do Brasil também, que é uma ação que o Barsi tem. Vamos lá, ver aqui o Banco do Brasil, que o Barsi falou também, que eu acho que é muito interessante. Vamos lá. BBAS3. O Barsi falou que o Banco do Brasil não tem risco. Olha só, a ação do Banco do Brasil custando R$ 34,00. E o VPA 51. Então olha só. O valor patrimonial da ação é 51. E a ação custando R$ 30,00. Ação custando R$ 30,00 aqui, ó. Então, não tem risco em investir em Banco do Brasil, segundo aí as palavras do Barsi, porque você está pagando 34 numa ação que vale 50. E foi justamente o que ele falou, que a ação valia R$ 50,20, nas palavras dele. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Já vamos direto aqui para o Banco do Brasil, BAS3. Então, é mercado de oportunidade. Mercado de... Eu vou até destacar só aqui sobre o Banco do Brasil. Depois a gente vê aqui mais ensinamentos aqui. Banco do Brasil, tá? Isso aqui. Banco do Brasil é mercado de oportunidade, pois o Banco do Brasil está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então, o que o Barsi falou? O Barsi falou o seguinte, ó. A ação custa R$ 34,00, que a gente acabou de ver, né? 34. E a ação, ela tem o VPA, que é o valor patrimonial da ação, de 50. Então, você está pagando R$ 34,00 em algo que vale 50. Então, aqui não tem risco. Resumindo aqui, o que o Barsi falou? Invista no Banco do Brasil. Invista no BBAS3. Invista no BBAS3 porque você não vai perder. Joia? Nesse vídeo, se você pegou essa dica aqui, invista no BB, você já tá na frente de muita gente. Um outro ensinamento que o Barsi falou é que os banqueiros não querem que você invista. Os banqueiros não querem que você invista, sabia disso? Não tem interesse. Banqueiros não querem que o cidadão invista. Por quê? Porque o banqueiro quer que você deixe o dinheiro na poupança. O banqueiro quer que você
você deixe o dinheiro na poupança barra renda fixa, vai. Renda fixa. Aqui entra Tesouro Direto, CDB e etc. Então é isso aqui que eles querem, que você deixe o dinheiro na poupança para eles fazerem investimento, pegar e ganhar dinheiro. Então é isso aqui, cara. O banqueiro não quer que você invista, não quer. Mas qualquer um pode chegar onde o Barsi chegou. Qualquer um pode chegar onde o Barsi chegou. Qualquer um pode chegar aonde o Barsi chegou, tá certo? Então, onde o Barsi chegou? O Barsi ficou bilionário com investimentos na Bolsa de Valores. Vamos relembrar aqui o que o Barsi faz? O Barsi faz o seguinte. O Barsi, ele investe em ações que pagam dividendos e com foco no longo prazo. Setores perenes. Você lembra quais são? Vamos citar dois só. Os bancos e energia elétrica. Banco do Brasil, que ele falou aqui, ó, é um banco. E uma outra aí de energia elétrica que eu sei que ele tem, Taesa, CEMIG, Transmissão Paulista e etc. Todas de energia elétrica o Barsi diz que são boas. Taesa, CEMIG e Transmissão Paulista. Dá uma olhadinha nessas ações aqui, né? Que é ação de setor de energia elétrica. Dá uma olhadinha no Banco do Brasil e você vai ver. Vamos ver aqui quanto que tá a Taesa, vai. Já que estamos aqui. Taesa. Vamos pegar a TAE 11. Ó, a ação custando R$40 e o valor patrimonial dela é 21. Então aqui já tem um pouco de risco, né? Então porque você está pagando 40 em algo que vale 20, em tese. Tese é isso aqui, ó. A ação tem o valor patrimonial de 21 e está sendo negociada a 40. Então aqui tem um pouco de risco na visão do Barsi, mas é uma ótima empresa também essa aqui, Taesa. Joia? Ação aqui custando R$40, mas olha só, você pega e dá uma olhada no gráfico de Taesa. Olha que gráfico bonito, ó. Entendeu? Por que a ação também ficou cara? Porque subiu demais. Deixa um joinha aí e nos vemos no próximo vídeo.